A paz de Cristo Jesus. O nosso evento, ele tem por nome Orações e Intercessões. Então, eu gostaria de ler um trecho de uma mensagem bíblica muito interessante que eu li e que eu gostaria de repassar para vocês, lendo também. Ela fala de orações, que é uma prioridade otorgada por Deus. E diz assim: enquanto muitos crentes desejam sinceramente investir tempo em oração, poucos de fato o fazem. Muitas vezes falta disciplina espiritual em nossas vidas. Deus fez da oração prioridade, orientando seus filhos a orar primeiro, com frequência e sempre. Primeiro a gente tem que começar de casa, orientar os filhos a orar. Às vezes a gente até ensina, mas nem sempre eles seguem. Mas a gente tem que persistir, perseverar, com eles sempre, juntá-los, arrebanhá-los, assim como o pastor junta as suas ovelhas. A gente tem que começar de casa, as nossas ovelhinhas que foi dada por Deus, para que a gente possa administrar. É difícil, mas não é impossível. Eu creio no Senhor que a gente consegue. Aos poucos, a gente vai vendo as mudanças aparecendo na vida de cada um, dos nossos filhos, dos nossos familiares. Então, é muito bom que se ore em casa. Portanto, a oração deve ser prioridade para nós também e se tornar prioridade, até para nós que já oramos. Dá prioridade à oração. As Escrituras falam repetidas vezes da importância da oração. Paulo nos manda orar a respeito de tudo, está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Os cristãos devem fazer com que as suas petições sejam conhecidas diante de Deus. Além disso, eles são admoestados a orar com regularidade e frequência. Davi prometeu ao Senhor: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Salmo, capítulo 55, versículo 17. Jesus orou por longos períodos de tempo, especialmente quando tomavam as decisões mais importantes. Quando ele ia tomar uma decisão importante, ele geralmente saía com os apóstolos, subia o monte e lá ele orava ao Pai, consultava, conversava com o Pai dele. E era um exemplo que ele estava dando, mostrando a nós a importância da oração. E a gente deve seguir, né, a Jesus. E essa parte que mostra que Jesus orava muito nas decisões que ia tomar, a gente pode ver e encontrar em Lucas, no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 12. Depois vocês procurem, peguem esse vídeo, se quiser ver de novamente, ou vocês já vão anotando se quiser. É certo que quando enfrenta desafios e provações, o crente deve orar. Está enfrentando algum desafio, alguma afronta ou alguma provação? É hora de oração. Está na hora de você bater na porta de Deus e dizer: Senhor, estou aqui, lembra-te de mim, né? Ele lembra, claro, mas é preciso que a gente peça. Ele gosta, ele se alegra quando a gente mostra a nossa humildade diante dele e exalta a grandeza dele. Então, vamos pensar não só em quando a gente está aflito, orar, mas em todos os momentos. É bom que a gente peça também no período da aflição, se lembre dele, que alguns passam pela aflição blasfemando, reclamando, murmurando. Não façamos isso. Nesse momento da aflição, a gente deve orar ao Senhor, parar, meditar, e pedir ao Senhor o entendimento daquele problema que a gente está passando. Dá-nos, Senhor, sabedoria para saber como lidar com aquela dificuldade. E a gente enfrenta isso todos os dias, todos os momentos na nossa vida. Porque por mais que leamos a palavra, por mais que nós saibamos o que é dito,
por mais que a gente acompanhe, tente fazer o que está aqui, há momentos que o mundo nos desconcerta. As pessoas levam a gente para um outro plano que não é o de Deus, mas a gente volta e firme venceremos, porque a palavra de Deus, quando é buscada, ela vem para edificação. Então, nessas horas de tribulações, de desafios, quando vem o inimigo que quer nos afrontar, ou pessoas usadas por ele, que sem saber até, desconhecendo a palavra de Deus, elas se tornam pessoas que muitas vezes são chamadas pelo inimigo a fazer alguma coisa que não é da vontade de Deus. E aí vem para nós e desavisadamente, muitas vezes a gente nem sabe que a pessoa está com algum problema também, está sendo levada pelo inimigo a fazer alguma coisa errada e ela nos ataca. Qual é a nossa posição? Parar e orar ao Senhor. Os momentos difíceis, orar ao Senhor. No lugar de ficar blasfemando do Senhor, reclamando, desacatando ao Senhor, dizendo, indagando demais o porquê. Por quê? Porquê? Para quê? Porquê? O Senhor é soberano. Nós não podemos desafiar a soberania dele. O que ele faz, ele sabe por que está fazendo. Muitas vezes a gente é quem não sabe por que está passando por aquilo. Mas mais na frente a gente vai entender o que é que Deus queria. Ao invés de a gente perguntar ao Senhor por quê, pergunta, Senhor, para quê a gente está passando por isso? O que é que tu queres, Senhor? E aí ele vai mostrar a você, com certeza, porque o Senhor responde nossas orações. Ele ouve, ele depois vai dando o esclarecimento e a gente vai conhecendo o que é que ele realmente queria. Muitas vezes ele pede isso bem antes, ele vem pedindo, falando, e a gente nem está muito antenado no Senhor, né? A gente está muito ligado ao Senhor e passa despercebido, quando não deveria, né? E então, a gente buscando a oração, a gente para, medita, fala com Jesus e ele com certeza ele ouvirá. Porque maior sacrifício ele fez, ou da cruz, ou da morte dele, por toda a humanidade. Porque ele não iria escutar uma oração, né? Ele veio e todo o tempo ele ajudou aquelas pessoas que estavam em dificuldade. Por que ele não iria escutar a nossa oração? Claro que vai. Então, nessas horas, não vai ficar reclamando, perguntando por quê, por quê, e falando, e dizendo coisas que não devia, abrindo sua boca em momentos impróprios, em momentos indevidos, julgando o Senhor. Quem somos nós para julgar o Senhor? Ninguém, né? Ele é soberano. Se ele é soberano, a gente tem que acatar as decisões do Senhor. Aconteceu, aí fica, por que aconteceu? Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Fez, mas aconteceu. Talvez até ele estava tirando você de alguma coisa que ia ser pior. Tem que entender isso, que Deus, muitas vezes, ele nos tira de alguma situação que mais na frente haveria um problema muito mais grave, muito mais sério. Então, glorifiquemos ao Senhor no bom e no muito ele nos colocará. Nunca reclamemos do Senhor. Procure só o entendimento. Por quê? Por que não? Para quê? Utilizando o para quê, a gente sempre se esclarece. O Senhor vem e nos mostra de alguma maneira para que Ele queria que nós aonde chegar. Por quê? Porque não adianta, é questionamento. Questionamento não é o certo, porque o Senhor é soberano, mais uma vez eu digo. É certo que quando a gente enfrenta as dificuldades e as provações, dói. Dói muito, eu já passei por muitas. Qualquer uma pessoa humana passa. É claro que a gente passa, mas a gente vai passando dando glória a Deus, porque com isso vai passando. E ainda bem que é passando. Eu costumo muito dizer isso quando eu estou em reunião, quando eu estou com outras pessoas, quando eu estou orando, e eu sou chamada a orar. Então eu sempre digo, quando as pessoas estão aflitas,
que ainda bem que você está passando. Ainda bem que esse problema não está ficando. Ele está passando e vai passar. São momentos que nós vivemos, etapas de vida, muitas vezes até para nos dar crescimento espiritual, nos dar defesa contra aquele ato que passou na nossa vida, que não se repete mais, né? E a gente vai saber, numa outra situação, se houver início de alguma coisa acontecer, como nos defender, como sair daquela situação. E sabe mesmo, porque Deus dá sabedoria. Então vamos continuar. Paulo exortou os cristãos de Tessalônica a orar sem cessar. Você pode encontrar em 1 Tessalônica, capítulo 5, versículo 17. A oração deve se tornar não apenas uma atitude do coração, mas um diálogo contínuo com o Senhor. Quando estiver orando, separe um tempo para se aquietar e ouvir as palavras de Deus, porque Ele fala conosco, com certeza. Ele usa vários meios de falar conosco. A gente pode ouvir a voz de Deus, a gente pode, até pessoas acham assim, absurdo quando a gente diz isso, que escutou Deus falando, mas é porque ainda não tem a prática, não sabe. A gente escuta Deus sim. Ele fala até quando dá um trovão, é a voz de Deus. É Ele falando conosco, né? Quando tem uma pessoa que chega, você pede a Deus que Ele fale com você, e Ele vem, alguma pessoa chega com aquela resposta de Deus, e a gente, poxa, é a resposta que eu queria. Pois não é que chegou? E chega, bate na sua porta, e você vai ouvir da boca de uma pessoa que vem iluminada por Deus, encaminhada pelo Senhor, e vem trazer a resposta que você pediu, que eu pedi, qualquer um de nós. Está aí a importância, mais ainda, que a gente está mostrando de orar. Orar é a melhor posição do crente, do cristão, de todas as maneiras que a gente tem para estar mais próximo de Deus, essa é a maior. É a mais próxima. Eu costumo dizer assim, a nossa distância do Senhor é apenas um joelho no chão e oração. Porque realmente é isso mesmo. Então a oração deve ocupar um lugar no coração. Ele também precisa de um lugar na sua casa. Ele precisa, a casa que Jesus refere aqui, é o nosso corpo, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Embora nem todo cristão precise de um quarto fechado para orar, né? Ele pediu que a gente entrasse no nosso quarto, né, e fôssemos orar. Mas às vezes a gente está numa situação ou num local que nós não estamos em casa, não existe um quarto ali, não existe um lugar reservado. E a gente pode orar até calado, em espírito, né? A gente pode falar com Deus. Falar com Deus é a coisa mais simples do mundo. É a coisa mais fácil, o entendimento é rápido. Ele tem a velocidade da nossa comunicação com Deus, nenhuma tecnologia chegou ao limite da nossa conversa com Deus. Nenhuma. Nenhuma chegou e nem vai chegar. Pode ter certeza disso. Pessoas às vezes acham distante, Deus está muito longe, Ele não está aqui não, Ele está tão perto de você que você às vezes nem vê. Ele está tão ali pertinho que muitas vezes você não identifica Ele, de tão perto que Ele está. Às vezes Ele está dentro de você e você não viu ainda. Ele chega a certas situações que ele traz a mensagem, você muitas vezes tem que passar por uma dificuldade para que você o enxergue. E às vezes nem assim consegue enxergar. Essa semana nós estávamos percebendo e vendo uma situação de alguém para quem a gente orou, né, em comunhão com outras pessoas, e essa pessoa, lamentavelmente, sofreu uma desilusão, um problema que não me cabe aqui falar, e tem blasfemado contra Deus assim imensamente. Isso me deu uma tristeza enorme quando eu vi. Tantos dias em oração, tantos momentos, e realmente ela teve essa desilusão e nós sofremos com ela e por ela também, por essa pessoa, né? Desculpa. Então,
Foi assim quando eu estive sabendo da situação que me constrangeu e me deixou muito triste. Eu passei a orar por essa pessoa para que Deus desse o entendimento. Deus fosse misericordioso com essa pessoa e chegasse até ela a sabedoria divina e até o Consolador que Deus nos prometeu e que está entre nós fosse visitar essa pessoa para que ela parasse. E eu peço todos os dias, e tenho pedido ultimamente muito, para que essa pessoa pare e reconheça a grandeza do Senhor, mesmo e apesar das dificuldades e das decepções que tenha passado, a qualquer nível, né? Seja qual for, eu sei que é doloroso muitas vezes, mas a gente tem que reconhecer a grandeza que o Senhor é conosco, porque ele, até nessas horas ele nos livra de coisas piores, né? De sofrimentos maiores ainda, ou talvez livre outras pessoas da nossa família de passar e que a dor venha para a gente também, porque uma pessoa da família sofrendo, não tem como a gente não sofrer, né? Então, é bom, meus irmãos, que a gente ore e reconheça no Senhor a bondade dele, o tamanho da misericórdia do Senhor. É para sempre, é uma coisa assim que a ira do Senhor dura tão pouco. Ele se ira também, mas dura tão pouco, porque o amor dele é muito maior, supera todo e qualquer entendimento. Então, todos devem ter um lugar em que possa estar livre de distrações para poder orar de forma privada. Então, é uma recomendação, a gente às vezes está num lugar público e tem muita gente, sai um pouquinho, vá para ali, se está precisando de orar, vai, vá conversar com Deus. Se você sentir essa necessidade, se o momento, o lugar onde você está não está bom para você, vá, recolha-se um pouco e fale com Deus. É importante, muito importante. Tá? Para ajudar a tornar a oração uma prioridade, você pode utilizar um diário de oração, um livro devocional, ou mesmo fazer uma lista de oração e revisá-la com frequência. Às vezes são pessoas que pedem intercessão e a gente tem que anotar. Eu tenho sempre anotado, coloco na minha Bíblia. Às vezes tem pessoas que são aquela coisa de uso contínuo, quer dizer, oração contínua. Eu não posso esquecer dessas pessoas porque eu guardo elas no meu coração. Algumas pessoas, inclusive, que eu já nem convivo tanto quanto eu já convivi, mas que eu lembro dessas pessoas e oro por elas. O Senhor pediu que a gente orasse pelos amigos e até pelos inimigos, até pessoas assim também. Eu tenho orado. E eu peço aos irmãos que orem. O pedido de Jesus não é uma coisa que a gente deva relevar. Não. O pedido do Senhor é uma ordem. E a nossa obediência é uma coisa muito maravilhosa que a gente faça, porque a gente ser obediente ao Senhor é um ato de disciplina. Então, sejamos disciplinados, sejamos obedientes, agrademos ao Senhor por tantos agrados que Ele nos dá, e tão pouco, uma pequena oração, um pedido de orar pelas pessoas, é mínimo, né? De evangelizar toda pessoa, toda criatura, falar da palavra de Deus. Ele pediu também, que é o ide de Jesus, ide pregar o evangelho a toda criatura. Isso são coisas assim de ordenanças do Senhor que a gente não pode esquecer, nem pode deixar falhar. Compartilhe seu compromisso com os outros, tanto para incentivá-los a orar, como para criar a responsabilidade de orar com regularidade. Acabei de fazer isso, né? Então eu peço que vocês também multipliquem o que vocês recebem, não só as bênçãos, mas o que ouviram, fale para outras pessoas e recomendem também a fazer o que Deus sempre pede, porque o que Deus pede é tão maravilhoso, é tão bom, muito bom que a gente faça, porque Ele ama tanto a gente que é mínimo, mínimo mesmo, o que a gente pode fazer por Ele. A nossa obediência é muito mais uma alegria de poder servir ao Senhor. Então sirva a Ele, sirva com alegria, coloque seu coração disponível ao Senhor
e Ele se alegrará com você e certamente responderá com bênçãos. Fique na paz, Deus abençoe vocês, que multiplique cada vez mais as bênçãos na sua vida e que você seja também um abençoador de vidas, porque é muito bom dar tanto quanto receber. A gente acha bom receber, mas aprendamos a dar, aprendamos a agradecer. Seja uma coisa de hábito, dizer muito obrigado. A paz de Cristo, fiquem com Deus, Deus conosco sempre. Amém.